Boa noite, gente. Graças e paz, vamos chegando. Sejam bem-vindos nessa live aí que vamos tentar fazer com o pastor Mateus. Aguardando ele entrar. Boa noite, pastora Selma. Graças e paz. Vamos chegando aí. Amém. Boa noite, Patrícia. O nosso presidente começou um vídeo ao vivo agora também. Para disputar com ele não é fácil, não. Boa noite, paz. Boa noite, amor, Dani. Vamos chegando, gente. Vamos entrando. Enquanto isso, vou aguardando o pastor Mateus também. Nós temos um tema muito interessante para falar hoje. Queremos falar um pouquinho sobre desequilíbrio emocional. Graças, paz, Regiane. Amém. Sejam bem-vindos. Vão chegando, vamos divulgando. Aperta aí o aviãozinho do lado, aí o coraçãozinho, para que a gente possa divulgar essa live, passar para outras pessoas participarem também. Paz, Vivi, Deus abençoe. Vamos chegando, gente. Eu acabei de falar com o pastor Mateus, falei, olha, não esquece de mim, hein, da live, hein? Ele falou, não, daqui a pouco só se lá no Rio o horário é diferente, né? Se o horário for diferente, boa noite, a paz do Senhor, gente, vamos chegando aí. Convida algumas pessoas para participar conosco. Eu creio que é um assunto muito interessante esse que nós vamos falar. Edu, seja bem-vindo. Muito bom ver você na live com a gente aí. Paz, Cleverton, boa noite. É um tema interessante, né? Voltando a falar assim, falar de desequilíbrio emocional. Eu não sou nenhum psicólogo, nem tampouco o pastor Mateus. Se ele não me abandonar aí, paz, pastor Alex. Mas eu creio assim que todo pastor tem um pouquinho de psicólogo, né? Que um pouquinho das pessoas que a gente conversa, que a gente atende. Vamos aguardar e vamos estar entrando e falar um assunto que eu creio que vai ser de muito valoroso para nós hoje. Paz, Bia, seja bem-vinda. Vamos chegando aí, gente. Glória a Deus. Eu creio que essa live aí vai ser uma bênção. Eu sei que Deus vai falar através desse bate-papo nosso, não só minha, do Mateus, mas com vocês também, que eu sei que Deus vai acrescentar, em nome de Jesus, vai acrescentar algo muito tremendo na nossa vida. Falar de equilíbrio ou desequilíbrio, a palavra ela foca muito nisso. Paz do Senhor, vamos chegando aí, vamos chegando. Deixa eu pedir para a pastora Dani dar um toque para o pastor Mateus entrar aqui. Espera um pouquinho só. Ô Dani. 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 Dá uma ligadinha ao Mateus para mim. Alguém viu o Mateus por aí, gente? Se ele entrou? Esses meus amigos carioca. Ainda não. Paz, Lu, paz, Vandão. Aí, Ale. Amém. O Mateus não entrou, Gilson? A Dani tá ligando pra ele lá. Esse meus amigos carioca é uma benção.
Eu acabei de falar com ele estava no telefone. Ainda falei assim, Mateus, vai esquecer do horário, hein? Nossa live aí. Glória a Deus, vamos chegando. De qualquer forma, vamos começar. Quero começar com vocês, né? Vamos começar orando. Em nome de Jesus, para que o Senhor possa falar conosco nessa live. O Mateus está entrando aí agora aí. Deixa eu ver aqui. Esse negócio de Instagram é só Jesus na causa, viu, irmãos? Cadê o Mateus? Mateus, ver solicitações. Mateus, tenta me chamar aí, por favor. Eu tô tentando achar aqui ele. Mateus. Entrou. Só não tô conseguindo. Gente, tem que fazer um curso de Instagram aqui pra gente poder mexer nesse troço aqui. Achei. Mateus. Se aceita aí, Mateus, por favor. Opa! Aí Tudo sim. bem? Tudo bem, você, meu amigo, como você tá? Bem, graças a Deus, bem. Ó, Como vocês estão aí? olha, pela graça de Deus, como diz a Tsunami, tudo me vai bem, né? Que bom. Mas, assim, de fato, primeiro você me deixou num apuro aqui, eu não sabia mexer no negócio aqui, falei, como que eu vou entrar? E fiz uma propaganda de convidar você para estar junto conosco aqui hoje. Para o povo aqui da igreja gosta muito de você, do conhecimento que Deus tem te dado. Eu falei, puxa, se eu não conseguir com o Mateus agora, Deus vai ter que dar graça forte aqui para mim na palavra, hein? Senão vai ficar ruim. Mas seja bem-vindo. E aí, tá tudo bem aí no Rio? Família, Bem, esposas, crianças? graças a Deus, tudo em paz. Estamos crendo que Deus vai nos dar graça em todo esse momento e vamos passar por ele sem complicações. Amém. Acredito, não sei como você tá, Mateus. Você tá saindo para ministrar ou tá ficando mais em casa? Como tá? O Rio está mais flexível em relação à questão das igrejas fechadas, né? Então, há algumas programações que eu estou atendendo dentro do estado. Mas as programações de outros estados foram remarcadas, algumas canceladas devido a todo o momento da pandemia que, infelizmente, se agravou novamente. Olha, eu vou te falar aqui, rapaz, no ano passado nós passamos um tempo, desde o começo, né? Um tempo difícil, mas, meu amigo, essa segunda onda, a minha irmã, ela trabalha no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Ok. Ela escreveu para mim, ela falou assim, Rô, eu sei que você não curte, não acredita muito nisso, mas cuidado que essa segunda onda tá matando. Né? Não que eu não é que eu não acredito, né? Minha irmã falou isso aí, escreveu assim para mim, mas é que eu sempre fui uma pessoa assim, falando assim, eu me cuidando, creio que não vou ter problema, claro, a gente usando máscara, os protocolos, tal, e a igreja também respeitando tudo que estava sendo, então estava tudo de boa, né? Os cultos, estamos fazendo os 2 cultos, ceia, celebração, fizemos o start agora, né? No conferência de carnaval. Foi uma benção, aí tava com a gente o pessoal, o Bruno, eu trouxe mais bandas, assim, né, o Brunão do Morada, o Alessandro Vilas Boas ministrar uma palavra tremenda, o pessoal do Quemuel, enfim, foi uma benção. Mas, de repente, rapaz, começou o aumento de morte, isso, aí que, isso veio no meu coração, até de convidar você para a gente falar sobre esse tema, desequilíbrio emocional. Mesmo, como eu disse no começo, você não tinha entrado ainda, nós não sendo psicólogo, pelo menos eu não sou, né, de formação na psicologia, não sei você, mas todo pastor tem um pouco de psicólogo, né?
E falar sobre desequilíbrio emocional, eu acho que isso ele é um tema muito pertinente, né? Então, assim, é um tema que ele vai de fato. Apóstolo Willis, seja bem-vindo aí, Pai do Senhor, está entrando, é o chefe, meu pastor. Eu chamo ele de chefe, ele fica bravo, mas é brincadeira. Então, Mateus, falar de desequilíbrio emocional, porque a gente tem até exemplos bíblicos, né? Várias situações que eu tenho certeza que o emocional de grandes personagens bíblicas, utilizando até do seu estudo, da sua enciclopédia, que eu sempre a utilizo para preparar um sermão, acho que é tremendo isso daí, mas muitos personagens tiveram momentos de equilíbrio emocional, né? Eu posso até nem citar um que veio agora na minha cabeça, Elias. Elias, depois que teve aquele momento lá no Monte Carmelo, aquele desafio com os profetas de Baal e de Azerá, etc. Quando ele ouviu uma informação que Jezabel iria matá-lo, ele fez o quê? Por que ele fugiu? Porque houve um desequilíbrio. O emocional dele se abalou, ele teve medo. Verdade ou não? Verdade. A questão do estado emocional de cada um nesse momento é muito decisivo para como nós vamos reagir a esse momento. Você falou, por exemplo, sobre a questão do carnaval, né? Eu acho que, infelizmente, todo esse cenário que saiu do controle novamente, ele passa por pelo menos 4 ocasiões. A primeira ocasião, primeiro e segundo turno das eleições, que foi um período muito complicado. Segunda ocasião, Natal. Terceiro, Réveillon. E o quarto, infelizmente, o Carnaval. Porque o Carnaval, embora não teve a questão dos desfiles, dos foliões, o povo teve 4 dias solto. Então, é claro que, devido a toda a rotina de segunda a segunda de trabalho, fim de semana de atividade, 4 dias de feriado, a pessoa vai querer descansar, vai sair para se recompor um pouco do estresse do dia a dia. Então, infelizmente, isso fez com que essa quantidade de transmissão crescesse tanto. E nós estamos vivendo, na verdade, a grande consequência disso, né? Que é não sabermos quando vai acalmar todo esse cenário. Ano passado, abriu tudo em agosto. Só que abriu em agosto porque novembro eram eleições. Então, tinha que ter 3 meses do povo nas ruas pedindo voto. Esse ano não tem. A pergunta é, se agravar um pouco mais, nosso inverno está começando daqui 1 mês e meio, 2. Se agravar um pouco mais, será que eles vão fechar todo ano novamente? Como que vai ficar esse cenário? Infelizmente, a mãe de um pastor conhecido de Anápolis, Goiás, semana passada, já tinha tomado a primeira dose da vacina, veio a pegar o Covid e falecer. A Johnson Johnson agora está prometendo que com uma dose só imuniza. A questão é, com quanto tempo? Alguns falam de 2 a 3 meses. Então, será que a gente vai ter que ter pelo menos metade da população vacinada para contar 3 meses para começar a ter um cenário mais calmo? Então, tudo isso gera na gente muitas inquietações, muitas perguntas que nós ainda não temos resposta, e isso afeta o nosso emocional. Isso afeta o nosso emocional acerca das incertezas, acerca de como será o amanhã. Eu penso que o melhor caminho em tudo isso é nós fazermos a nossa parte de cuidado, de proteção, mas confiarmos em Deus e entendermos que Deus pode nos guardar, pode nos proteger. E se Ele não fizer assim, estaremos com Ele. Mas que Deus possa guardar todo esse momento, Deus possa guardar a igreja, que a igreja possa continuar sendo um instrumento de paz, de esperança para o mundo em que nós estamos vivendo, seja fisicamente através das reuniões ou à distância dentro desse cenário de isolamento, mas nós precisamos continuar cumprindo o nosso papel, que é ser corpo de Cristo na Terra, que é ser continuidade do que Cristo foi. A sociedade, o mundo, as pessoas esperam de nós direção, esperança, o compartilhar dessa graça que há apenas em Cristo Jesus. E em Deus eu creio que nós temos força para vencermos todo esse momento, e eu creio que essa fase vai passar e já já nós vamos estar vivendo a normalidade novamente. Mesmo assim, diante de tudo isso, né, eu concordo em número, grau e gênero com você, né, na tua fala aí, mas quando você fala em desequilíbrio, né, Mateus? Desequilíbrio é aquilo que sai do eixo. É como um peão.
Eu não sei se você pegou a época do peão ou se você era aquele que soltava a pipa com ventilador no apartamento. Eu não sei de que época que você é. Eu, eu brincava de peão na rua, né? Eu rodava lá o barbante e jogava o peão. E era difícil você manter o peão, ele de pé, com a ponta de um prego e uma madeira girando em cima ali, né? Era muito difícil. Isso é o equilíbrio que eu vejo assim, que a vida e a palavra, ela toda ela, sempre nas falas do Senhor ou de Jesus, ela sempre está ligada à moderação, a equilíbrio, autocontrole, etc. Tudo isso que está acontecendo, desde março do ano passado, por mais que nós, como cristãos, precisamos manter esse equilíbrio que você até citou agora, a gente percebe que muitas pessoas saíram do eixo, saíram, e estão fora do eixo. Não é porque eu entendo que ela está mais fraca na fé ou não. Um dia, o bispo Edir Macedo ele fez uma pergunta. Ele fez até o Vandão me lembrou, não é barbante, é fieira, que era fieira que a gente rodava. O bispo de Macedo fez uma pergunta na igreja, perguntou assim: quantos aqui têm certeza da salvação? E poucas pessoas na igreja dele, salvo engano, foi aí no Maracanãzinho, no Rio, levantaram a mão. Ele falou: isso me preocupa, porque poucas levantaram a mão que tinham certeza da salvação. E o que acontece, o que eu vejo nos dias de hoje, a igreja ela tomou uma proporção grande. Hoje a igreja ela tem força política, hoje a igreja tem força, ela tem força em diversos lugares, né? Quando chega como igreja, é igreja. Só que assim, de fato, a igreja propriamente dita, não denominações, nós como igreja, será que não estamos vivendo um evangelho raso? Porque às vezes a gente fala, ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas muitos ainda preferem viver um pouco mais nessa terra. Né? Claro, tudo bem. Né? Eu tenho um filho de 15 anos, você tem 2 bebês aí, lindos, tal, etc. A gente quer ver crescer, a gente tem sonho de ser avô, pai, etc. Ótimo. Mas com isso, o que eu percebo que diante desse fato que nós nunca esperávamos passar, né, uma pandemia, porque quando é uma situação material ou uma perda, né, eu me lembro quando minha mãe foi assassinada na porta da igreja, da Vida Nova, que eu sou pastor, aquilo me trouxe desequilíbrio. Prova é que o apóstolo ele veio na minha casa num dia depois do enterro, eu peguei a carteirinha pastoral e falei: eu não quero mais ser pastor. Ser pastor, a gente tem que passar por isso, eu não quero. Então, eu estava um tempo de desequilíbrio. Fiquei por alguns meses desequilibrado emocionalmente, a ponto de eu ficar indo em favela atrás do cara que matou minha mãe, porque eu queria matar o cara. E eu não queria saber se eu ia para o inferno ou não. E aí que eu começo que eu quero chegar. Quando a gente perde o equilíbrio, a gente começa a ter atitudes que não condiz com a palavra, com os princípios cristãos. Vou dizer, a minha preocupação, né, como pai, minha preocupação como empresário, a minha preocupação como marido, como pastor, a minha preocupação é o desequilíbrio chegar em nós. Né? Porque o desequilíbrio emocional ele é caracterizado pelas alterações de humor e facilmente a pessoa ela sai do eixo. E a gente percebe que hoje está assim. Qualquer coisinha, uma discussãozinha, o irmão não é irmão cristão. Uma pessoa já sai do carro, já quer matar o outro, porque está desequilibrado. Qualquer coisa tira ela do eixo. E principalmente hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, né, vendo essas mortes, aí vem a questão da guerra política, quem é que está trazendo a vacina? Foi o Dória? Foi o governo estadual? Foi o governo federal? Para a gente não interessa quem está trazendo a vacina. O que importa é que o povo precisa ser vacinado. Nós precisamos ser vacinados. Né? E infelizmente, tudo isso está trazendo um desequilíbrio emocional. Né? Eu conversava com a minha esposa anteontem, uma amiga da irmã dela, que mora na Itália, mas é brasileira, está aqui no Brasil, não vê a hora de ir embora. Ela falou assim: eu quero ir embora do Brasil, que você não imagina que nós vivemos na Itália e hoje lá está tranquilo. Mas hoje estão começando a passar o que nós passamos lá, na Itália. Então, você imagina o que esse desequilíbrio emocional, Matheus, pode acarretar. E vou falar assim, na vida das pessoas,
até mesmo independente do seu credo religioso. Ela está trazendo. Agora, é claro que aquele que tem uma base um pouquinho mais consolidada, ele deveria ter uma firmeza um pouquinho maior. É mais ou menos aquela parábola da semente. Lançou a semente entre pedras, lançou a semente, né, entre espinhos e lançou a semente na terra fértil. O problema que eu vejo, assim, a igreja ela está vivendo um evangelho raso e ela está muito desequilibrada, sabe? Estou falando agora de igreja mesmo, igreja que eu digo nós cristãos, está muito desequilibrada, muitos líderes desequilibrados. Eu confesso que muitas vezes a gente para. Outro dia eu fui com a Dani no shopping antes dessa segunda onda. Eu fui trocar negócio de portabilidade de celular. E eu tava lá, eu entrei, eu vi todo mundo de máscara. Eu falei, gente, não é possível que nós estamos vivendo um tempo desse. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Sabe? Então, a gente percebe que, né, muitas coisas tiram a pessoa do eixo. A sobrecarga de responsabilidade profissional, os relacionamentos amorosos, né, tira a pessoa tira a pessoa do eixo, as frustrações, as necessidades, a necessidade de se adequar aos padrões que são impostos pela sociedade. Mas daí veio uma situação pior que todas. Que situação? A pandemia. Uma pandemia que nós nos tornamos, humanamente falando, impotentes. A gente não tem o que fazer. Eu estou falando humanamente falando, no âmbito natural. Né? Não estou falando questão de crer em Deus, saber que Deus cura, que Deus nos fortalece, que o Espírito Santo habita em nós. Falo assim, mas humanamente agora nós somos impotentes, totalmente impotentes. Você concorda com isso aí? Concordo sim. Talvez algumas pontuações a serem feitas. Eu creio que pelo menos a grande maioria de nós que estamos aqui na live, nós fazemos parte de um grupo social que é pautado dentro do que a sociologia chama, pelo menos agora no contexto mais recente, de pessoas que respeitam a ética judaico-cristã. Alguns chamam de conservadores, mas, enfim, os valores que regem esse grupo social são os valores bíblicos, são os valores que estão na palavra de Deus. Então, esse grupo social ele é medido pelos valores que estão pautados na Bíblia. É inconcebível, por exemplo, a gente olhar para uma sociedade como a gente está vivendo. Vamos falar agora a nível de Brasil, sem politizar a live, sem pender para um lado ou para um outro. Mas quando a gente vê, por exemplo, uma Suprema Corte que mais nos envergonha do que alegra, que, independente das decisões que ela faz, seja em que área for, a gente percebe que há uma inclinação de interesses pessoais em relação de que o que de fato é justiça materializada e praticada possa acontecer. Isso aí vai desencadeando uma série de comportamentos na sociedade de um modo geral. Meio que um exemplo que não vem de cima. Em todas as estruturas sociais isso acontece. Numa família, por exemplo, quando o pai e a mãe não possuem um exemplo para os filhos tendem a reproduzir aquilo ali. Então, o Brasil, infelizmente, ele vive um momento hoje que, seja em qual área você olhar, seja em qual direção, infelizmente, até em muitos locais, até na direção da religião, da fé, nós temos uma desconstrução daquilo que outrora era tão respeitado, que eram os valores cristãos. Então, a gente olha, por exemplo, e fala assim, não é possível que a gente vê pessoas tendo tal comportamento. Mas por que a gente considera isso impossível ou como um absurdo? É porque a forma como nós nos relacionamos, os valores que nós temos em nossas relações, são os valores cristãos. É o respeito ao próximo, é o temor a Deus, é fazer o bem ao próximo. Então, quando a gente começa a perceber que nem sempre o comportamento das outras pessoas refletem o mesmo nível de seriedade que talvez a gente se esforça para ter na forma como nós nos relacionamos com a pessoa, com a gente convive, ou com o próximo, com o outro, a gente começa, então, a perceber um certo desequilíbrio, é o que você falou, em relação aos valores que estão regendo a sociedade. Tem um sociólogo, eu não lembro se ele é polonês, mas penso que ele é da região do norte europeu, o nome dele é Zygmunt Bauman. Ele falava sobre a modernidade líquida, que ele falava sobre uma sociedade que possui fundamentos, por exemplo, respeito era um fundamento, tratar o próximo com igualdade era um fundamento. Valores que formaram a sociedade
eram fundamentos que a sociedade era estabelecida, construída e caminhava a partir daquilo ali. E o tempo que a gente está vivendo, esse tempo pós-moderno, daqui a pouco já há uma definição, com certeza, da sociologia para esse tempo, para esse novo ciclo que a gente está vivendo, porque as coisas estão mudando muito rápido. Daqui a pouco a ideia de pós-modernidade já está ultrapassada. Então, os fundamentos, as bases que regeram a sociedade até aqui, eles estão passando por esse derretimento. É a ideia da modernidade líquida. Tudo aquilo que era sólido, tudo aquilo que era fundamento, tudo aquilo que eram bases que nós construímos as nossas relações, as nossas sociedades sobre essas bases, estão derretendo, estão afundando, não existem mais. Então, em um tempo de modernidade líquida, por exemplo, a verdade ela é relativa. Então, o que a pessoa pensa é o seguinte: não há uma verdade que rege a todos nós. Eu tenho a minha, você tem a sua. Você acredita no que é certo para você, eu acredito no que é certo para mim. Só que isso daqui está criando um desajuste na sociedade muito grande. Porque esse cenário desses valores que estão sendo abandonados, dessa base de educação, de princípios que estão sendo colocados ao lado, está formando pessoas que não respeitam um ao outro, que não pensam mais na sociedade como um todo. Porque a partir do momento que eu penso só em mim, mas não penso no outro, eu estou também aceitando que o outro pense apenas nele e não pense em mim. Então a gente vai construindo uma sociedade e uma humanidade que, infelizmente, a consequência dela, o resultado dela, é uma humanidade que a gente vai olhar para ela, vai se escandalizar e a gente vai falar: que mundo é esse? Que sociedade é essa? Olha no que a humanidade está se tornando. Particularmente, eu penso que esse está sendo um caminho sem volta. Ainda é incerto a gente conseguir precisar qual será o mundo que nós teremos após essa pandemia. É incerto. É o que o pessoal está falando aí: egoísmo, falta de empatia, são valores que estão sendo construídos numa sociedade que não respeita o próximo, que pensa só em si, passa pelo que Zygmunt Bauman falou, a modernidade líquida, onde tudo aquilo que nos alegrava da gente olhar e dizer: não, ainda há esperança para o mundo, está se dissolvendo. E é aí que entra a grande questão, porque a Bíblia ela é completa e ela é extraordinária de uma forma muito precisa. Porque quando Jesus falou sobre a igreja, há cerca de 2000 anos atrás, uma das figuras que ele esclareceu que a igreja teria que ser era a figura do sal. Porque o sal ele é esse medidor de equilíbrio. O sal ele tem esse poder de conservar, de evitar a deterioração, o apodrecimento. E isso não diz respeito apenas ao que o sal faz no campo físico, mas uma igreja que é sal, discípulos de Jesus que são sal, eles precisam ser o ponto de referência para uma sociedade que está apodrecida. Socialmente falando, a única coisa que pode salvar esse contexto que nós vivemos é se a igreja não perder o seu valor de equilíbrio, de sal. Porque para todos os segmentos que a sociedade olha, ela vê desequilíbrio, ela vê moral apodrecida, ela vê valores que são abandonados, ela vê o egoísmo acontecendo de pensar só em mim, não pensar no outro, e ir construindo uma cadeia de comportamentos que vai reproduzindo essa mesma mentalidade pessoa após pessoa. A partir do momento que a igreja cumprir o seu papel de ser sal, de fazer a diferença, de ser o exemplo, de ser a continuidade do que Cristo foi, ela vai criar um ponto de interrogação para a sociedade. Porque a sociedade vai começar a ver a igreja como uma reserva moral que ainda não foi abalada, que ainda não foi comprometida, que ainda não foi destruída. E aí a gente vai perceber, na verdade, a força da fé cristã. Porque a partir do momento... Lembra aquela frase antiga que a pessoa dizia: não, ele é diferente, ele é crente. Ele é diferente porque ele respeita aquilo que é certo. Não, ele é da igreja, então a vida que ele tem é diferente, os hábitos que ele tem é diferente, a forma como ele fala, como ele negocia, como ele compra, como ele vende, como ele trata o próximo é diferente. A gente precisa resgatar isso na igreja. Porque para uma sociedade que está apodrecida, apenas uma sociedade, uma igreja que consegue ser sal em meio a esse tempo, é que pode ser uma esperança para uma sociedade que está em derretimento. É isso aí. Então, essa tua fala agora sobre igreja, né? Esse é o papel fundamental da igreja. E, infelizmente,
as pessoas que vieram a conhecer Jesus de 2 décadas para cá, eles Uhum. vieram conhecer Jesus de uma forma diferente. A proposta foi diferente. Vem conhecer o meu Deus, que ele pode resolver o teu problema financeiro. Vem conhecer o meu Deus, que ele pode resolver o teu problema, pode arrumar um marido ou uma esposa. Não foi a igreja que essa frase que você lembra lá atrás, eu me lembro até hoje, que eu subi numa quitanda que não se existia, não se existe mais hoje quitanda, hoje é sacolão, né? E é hortifruta e tal. Na época era quitanda, eu fui buscar para minha avó salsinha, lembro até hoje. Era a quitanda do seu Geraldo. E eu falei, tudo bem, seu Geraldo? Eu vim pegar aqui, né, salsinha para minha avó e tal. Ah, você é o neto da dona Matilde, a crente, né? Falei, isso não pode levar, depois sua avó vem e acerta. Isso daí, hoje em dia, não existe mais. Mas por quê? Não é porque simplesmente trazia sobre ela um nome de ser crente, etc., mas porque sabia que a pessoa tinha princípios. Só que, infelizmente, Mateus, por o evangelho ter sido raso, a preocupação de muita liderança, e aí eu entro, quando você falou até a questão, quando você falou do Supremo, etc., que isso desencadeou na sociedade, eu posso trazer isso para o lado religioso, que muitos líderes cristãos, pela forma de querer conduzir as suas denominações, não vou nem falar igreja, ele acabou deixando de viver os princípios principais e básicos, fundamentais para as nossas vidas e permitindo, ensinando o evangelho raso. Não importa como você está, não importa como você vive, né? Não importa como você vai viver. Não, tudo bem, a gente sabe assim, não importa como você está, mas aqui o Espírito Santo vai fazer uma diferença em você. O problema é que para ter números, para ter pessoas, hoje em dia a liderança não se preocupa mais com isso. Em você chegar, em tratar um casal que vive amasiado, falar, você precisa viver uma regularidade na sua vida. Você precisa casar no papel, você tem que viver uma vida correta. Enfim, tudo isso desencadeou, né, os princípios, mas até saiu um pouquinho, desencadeou o princípio principal na vida das pessoas, ter uma vida íntegra e etc. Com a consequência daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando, a igreja ela tem perdido, ela tem saído do eixo. Eu tenho visto isso claramente, a igreja saindo do eixo. Você não pode hoje falar um pouquinho mais duro com alguém que a pessoa já acha, não, por que está falando assim comigo? Ninguém paga minhas contas, eu faço como que eu quero. E a igreja ela perdeu o principal na vida dela, perdeu o principal, que era uma referência de liderança. A igreja perdeu. Eu estava vendo o Luciano Subirá, ele está indicando até nas redes sociais, fala assim, ó, quem tem o Amazon Prime lá, né, o Prime Video, assistir a história do Billy Graham. Meu, é sensacional, sabe? Você vê o histórico, o estilo de vida da pessoa. E o que é interessante é que, assim, há anos atrás, no século passado, a história do Billy Graham, ele começou como um adolescente que ia numa igreja, mas que não tinha aquela firmeza como muitos adolescentes hoje. Mas quando a pessoa ela tem um propósito, e Deus tem um propósito na vida dela, ela se transforma e ela passa a ser uma referência na vida das pessoas. Aí, diante do que nós passamos, vem todo esse desequilíbrio mundial na questão emocional. Muitas pessoas desequilibradas. Aí eu te pergunto, Mateus, como trazer de volta a igreja consolidada, se não for através do ensino da palavra? Como trazer de volta, sabe? Eu estava vendo um texto em Provérbios, né? Nós estamos fazendo um desafio na igreja. Deus colocou no nosso coração, do mês de março, por ter 31 dias, nós lemos os 31 capítulos de Provérbios. E todo dia eu faço um resuminho, mando para os meninos da mídia, eles postam. Todo dia eu faço um resuminho e posta. E Provérbios 3, 5, ele fala, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ali, o que o autor está dizendo ali claramente? Se você confiar no Senhor, você não.
ó, confie no Senhor de todo o coração e não estribes no seu próprio entendimento. Não confie no estribo daquilo que você conhece da tua vida pessoal. Confia no Senhor, né? Eu vejo assim, o capítulo 3 ele é tão ensinável que ele começa dizendo uma coisa, eu até gostaria de ler ele aqui. Eu deixei anotado, e diz assim no versículo 1: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E no 5 ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha só, sabe, olha o conselho aqui do autor de Provérbios, quando ele fala sobre isso. Ele fala, não esqueça dos meus ensinamentos. A questão é, sabe, nós como igreja, nós precisamos, não, me perdoe dizer agora, eu sei que você é meu amigo e nós estamos batendo um papo nessa live, mas assim, muitos têm pregado umas palavras triunfalistas para trazer motivação ao coração do povo, sabe, deixando de pregar o evangelho genuíno, de falar do poder de Deus, de falar do amor de Deus, sabe, eu não estou aqui para criticar ninguém de forma nenhuma, eu não sou melhor que ninguém, talvez sou mais pecador que todos que estão participando conosco dessa live. A questão que eu digo só, Mateus, é que hoje em dia a preocupação em manter os templos cheios, em manter a conta em ordem da igreja, está havendo uma flexibilidade onde não deveria haver, sabe? De ensinar a palavra como é, porque a palavra não muda. A palavra é a mesma. Nós vivemos num tempo, né? Você falou aí sobre pós-modernismo, explicou com muita propriedade, mas a palavra ela não muda, Mateus. Não estamos dizendo em doutrinas, mas estamos dizendo de ter uma vida baseada em princípios. E quando a pessoa ela não tem uma vida baseada em princípios, não tem o hábito de ter um alimento diário na vida dela, passa por qualquer vento na vida dela. Eu citei alguns, um relacionamento amoroso, uma sobrecarga profissional, e o principal, essa pandemia. Gente, aí no Rio, vocês estão mais flexibilizados, né? Principalmente você que está em Cabo Frio. Mas que nem na capital, no Rio de Janeiro e em Niterói, lá também eles colocaram um feriado de 10 dias, como aqui em São Paulo colocaram também. Você acha que as pessoas vão respeitar esses feriados? Sabe, não vão respeitar, Matheus. As pessoas não vão. Os clientes começaram a me mandar mensagem e me perguntar sobre hora extra, mas eu posso dar folga, porque eles vão trabalhar. Por que vão trabalhar? Porque, querendo ou não, a gente sabendo que esse vírus é um vírus maldito, que ele está matando, as pessoas precisam se autossustentar também. Sabe? Precisam se autossustentar. Ontem o apóstolo pregou uma palavra e hoje nós recebemos uma mensagem de uma pessoa que mandou até a foto da geladeira vazia. O apóstolo mandou fazer uma cesta farta de alimento, não é uma cesta básica, uma cesta farta. Eles colocaram no Uber e enviaram para a casa da pessoa. Porque assim, a gente sabe que tem pessoas necessitadas, pessoas que precisam trabalhar, precisam sobreviver, mas também ao mesmo tempo, como que faz com esse vírus se expandindo em vários lugares? Então, assim, eu vejo a importância da igreja como você vê, mas o que eu vejo hoje, assim, poucos têm um compromisso, uma seriedade com a igreja. Como igreja, não com a igreja, como igreja, sabe? E automaticamente o desequilíbrio na vida da pessoa, Mateus, leva elas a fazer coisas assim, aí, quebrando princípios, como a gente tem visto. Quantos casais estão se divorciando? Quantos casais? Sabe, porque nós estamos mais tolerando um ao outro. Sabe, porque fica muito tempo em casa. Antes, a vida da... Eu digo assim, a minha vida aqui mesmo. Eu trabalhava o dia inteiro, à noite sempre um compromisso na igreja, uma reunião com o ministério, ou a pastora Dani ensaio louvor, a gente correria. Hoje não, glória a Deus, para mim está sendo uma bênção. Estamos aqui em casa, a gente está tendo um tempo que a gente não teve em 20 anos de casados. Mas até a pastora André, ela é uma psicopedagoga, ela é psico... Alguém escreve aí, alguém vai lembrar o que ela é. Mas ela é ligada à psicologia e... Enfim, ela falou uma coisa que nós não devemos viver dentro da família, um distanciamento social, mas uma interação social nas famílias. Só que isso tá... Se a pessoa não tem uma base, um início, psicopedagoga. Obrigado, Patrícia.
mas ela é neuropsicopedagoga, se eu não me engano. É isso daí mesmo. Enfim, Matheus, esse desequilíbrio, ele desencadeia outras coisas. Sim ou não, emocional? Ele desencadeia. A gente tem visto isso. Nós estamos aqui na igreja, nós passamos 10 nomes para algumas pessoas. Pegamos 1.200 nomes de um cadastro que a gente tem do nosso app e separamos 10 nomes para cada 10 mulheres para uma mulher, 10 homens para outro homem, enfim, para eles fazerem uma ligação, para saber como as pessoas estão. É surpreendente o que a gente tem visto. As pessoas necessitadas, carentes de ouvir uma oração, de ouvir uma palavra. E aí entra aquilo que você falou assim, e muitos escreveram, hoje é o egoísmo. Verdade, é verdade. Porque se eu estou bem, eu estava falando para a Dani, a gente está bem aqui no nosso apartamento, com o nosso filho, o resto não importa de maneira nenhuma, gente. Pelo amor de Deus, se eu não me preocupar com outras pessoas, sabe? Eu não estou aqui para falar que eu sou melhor que ninguém, mas se a gente não se preocupar com outras pessoas, que talvez não está precisando de um dinheiro, não está precisando talvez de alimento, mas ela precisa de uma oração, ela precisa conversar. Ontem no meu trabalho, ontem, eu não lembro, um irmão, ele estava na rua, ele me ligou, eu estava atendendo uma pessoa, um cliente, não no meu escritório, e quando eu cheguei, eu liguei para ele, não consegui, mas à tarde eu consegui falar com ele. Ele falou, pastor, eu precisava falar com você, porque, eu estou a ponto de enlouquecer na vida dele. Passando problemas pessoais, passando problemas profissionais e o pior, vivendo essa pandemia. Aí você fala assim, ele está desequilibrado emocionalmente ou não? Sem dúvida. Agora, como trazer essas pessoas para o eixo novamente? Eu acho que é uma série de fatores. A questão do vírus em si, nós estamos com 300 mil mortos no Brasil, infelizmente. Pessoas testadas e positivadas, nós temos, acho que são 11 ou 12 milhões. Aqui em casa, ao todo, 7 pessoas pegaram. Só 2 testaram. E as 2 deram positivas. Foi eu aqui na minha casa e o meu pai na casa dele. Então, nós estamos falando de 7 pessoas que tiveram, o governo só ficou contabilizada por 2. Nós temos muitas pessoas que são assintomáticas, talvez seja a grande maioria. Temos pessoas que fizeram o teste, estavam com vírus, mas deu falso positivo ou falso negativo. Principalmente aquele teste, acho que é o IgM ou o IgG, que é um teste rápido. Do 10º dia para trás, ele não dá positivo, mesmo se a pessoa tiver com vírus. Tem que ser o SWAB, que é aquele do cotonete no nariz. PCR. O PCR. Então, nós estamos falando de, talvez, algo em torno de 40 a 50 milhões de brasileiros que já pegaram esse vírus. Quando a gente trabalha esse número de 40 a 50 milhões de brasileiros que já pegaram o vírus e o número de mortos, nós chegamos numa média de 1,5% de quem pega o vírus morre. Então, se a pessoa pega o Covid, ela tem pelo menos 98% de chance de não morrer. 2% de chance de morrer. Se você tira essa conta que eu fiz e usa só do governo, que é de pessoas que fizeram o teste e foram positivadas, você traz para 11, 12 milhões de pessoas que foram positivadas pelo teste, que foram contabilizadas pelo cadastro do governo, 300 mil mortos, você sai de 2% para 3%. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, isso está afetando diretamente o emocional das pessoas. É um medo terrível de pegar o vírus. E isso tem feito as pessoas viverem angustiadas, preocupadas, distanciadas não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, afetivamente umas das outras. Isso tem desconstruído toda a estabilidade possível na vida emocional das pessoas. Junto a isso, nós temos o problema econômico, que é absurdamente grave. Eu não sei quanto vocês estão pagando no litro de gasolina aí em São Paulo. Aqui na região dos Lagos nós estamos pagando algo em torno de R$ 6,60 na gasolina, R$ 5,70 no etanol. Nossa. Pai de família que tem que manter uma família, se tem um carro que tem que abastecer esse carro,
tem que ter a compra para os filhos, enfim, que tem que lutar para dar pelo menos um mínimo de um conforto e qualidade para a sua família, que tem essa responsabilidade de ser o mantenedor da sua família, ele se vê diante de um cenário que as coisas estão cada vez mais descontroladas em preço, o orçamento cada vez mais reduzido e a incerteza do amanhã cada vez mais clara. O que acontece com ele é a preocupação, é o medo, às vezes a depressão, o desespero e a angústia. Então, tudo isso trabalha para que a vida emocional do brasileiro, infelizmente, fique cada vez mais frágil. Olhando socialmente, nós não vemos para onde ter esperança. Não vemos. Só Deus para ter misericórdia do Brasil, só Deus para ter misericórdia de nós, das nossas famílias, e ajudar a cada um de nós a termos o recurso para ter o pão para casa, o sustento para a nossa família e poder ainda ajudar aqueles que estão talvez próximos a nós e talvez não tenham como ter recursos como algum de nós talvez possamos ter. É um cenário dificílimo, dificílimo. É que o brasileiro ele sempre tem uma sensação de que as coisas vão melhorar e glória a Deus por isso. Se a Europa, alguns países europeus estivessem passando pelo cenário que o Brasil está vendo, não só de pandemia, não, mas de desajuste econômico, e todo esse cenário de desestabilidade emocional, meu amigo, desestabilidade política, emocional e econômica, você pode ter certeza que o índice de suicídio, depressão, estaria altíssimo. O brasileiro é um povo muito feliz, ele é um povo que tem muita fé em Deus, ele é um povo resiliente, ele acredita que as coisas vão melhorar, que o amanhã vai ser melhor, que dias melhores virão, e isso nos ajuda a nos recompormos, apesar dos cenários que vivemos, apesar da forma como somos oprimidos por lideranças que pensam apenas neles e não pensam em nós, uma saúde precária, uma segurança pública precária, o brasileiro ainda busca forças, não se sabe aonde, certamente em Deus, para olhar para frente e acreditar que as coisas vão melhorar. Amém. Então, enxergar todo esse cenário, se a gente prender o olhar só no hoje, desespera a gente. A gente tem que buscar forças em Deus, olhar para frente e ter a certeza de que há um Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele é o Deus das nossas vidas. Ele vai nos livrar, nos proteger, vai nos dar força, esperança e dias melhores virão em nome de Jesus para a glória de Deus. Nós vamos voltar a ter um cenário mais calmo no nosso país. Deus tenha misericórdia dessa nação e de todos nós. O que nós precisamos fazer é não permitir que as circunstâncias que estamos vivendo nos engula, nos faça sucumbir diante da realidade. A gente precisa crer contra o cenário que nós estamos vivendo e crer que Deus vai nos guardar e nós vamos viver uma fase melhor em nossa nação. Amém, Mateus. Para a gente caminhar para o final, eu queria ler um texto aqui, até uma referência para os dias de hoje, né? Que é o apóstolo Paulo. Né? Muitos utilizam o texto, aquele tudo posso, naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, como algo motivacional na vida da própria pessoa. Mas o que eu acho interessante nesse texto, quando ele está escrevendo a carta à igreja aos Filipos, ali ele fala o seguinte, no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, ele fala, primeiro 3, ele fala assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele fala no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida em todos os homens. Perto está o Senhor. Olha o que ele diz, hein? Seja a vossa moderação, vosso equilíbrio. Ele está falando isso aos companheiros de jugo dele, do evangelho, aqueles que os nomes estão escritos no livro da vida. Aí o versículo 6, ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E esse versículo 7, para mim, ele fecha, sabe? Ele fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu acho que nos dias de hoje, acho não, tenho certeza, a maior referência para nós na palavra é viver essa paz que Paulo diz que excedia, a paz de Deus, excedia o entendimento, a razão daquilo que eles estavam passando, né? Porque quando Paulo escrevia, ele falava assim, aos meus companheiros de jugo, aqueles que estão pelejando comigo. E depois, os versículos adiante, ele fala, aprendi a ter fartura, passar necessidade. E ele entra naquela parte que muitos cristãos gostam de ouvir, né? Mas para mim o versículo 7 é o que prevalece. Primeiro é o 4, ele fala, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre outra vez no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe, eu acho que a alegria, ela precisa estar no nosso coração. A alegria, ela tem que ser permanente no nosso coração. Nós vamos fazer um trabalho sábado com alguns voluntários aqui da Igreja Apostólica Vida Nova, nos hospitais. Fomos orar, né? E quando nós convocamos, eu e a pastora Dani, nós colocamos no grupo, alguns falaram, eu vou, contar comigo, eu vou. Ainda eu falei para Dani, amor, se tiver 50 pessoas com a gente, amém. Se não tiver, amém também. Nós vamos lá orar e vamos fazer o que tem que fazer. Mas eu louvo a Deus, foi muita gente, né? Eu não sei exatamente o número de pessoas, mas tinha bastante gente. Nós nos separamos para não ficar com aquela aglomeração. Fizemos um trabalho demonstrando o amor pela vida. Oramos, cantamos canções. As pessoas apareciam na janela, Mateus, do hospital, balançando as máscaras, com as mãos em posição de receber, recebendo aquela bênção que nós estávamos ministrando na vida das pessoas. Foi algo tremendo, mas foi tão tremendo que daí a gente estava no hospital público, aqui na Moca, que chama João 23. Nós saímos, aí o pessoal falou, pastor, vamos lá para São Cristóvão, que era um particular. Eu falei, vamos lá. Aí fomos até uma turma a pé, uma turma de carro. Nós fomos a pé, subimos lá, oramos também, fizemos um trabalho. E aí alguém filmou a gente lá de cima e colocou no Instagram aqui do Viva Moca, que é um Instagram do bairro, que fala das coisas do bairro, né? E é interessante, né? Aí você começa a olhar os comentários, muitas pessoas elogiando e outras pessoas criticando o trabalho. Aí, tudo bem, eu concordo que assim, a razão pela qual algumas críticas foram feitas, eles falavam assim até, a reza que vocês vão fazer, a oração que vocês vão fazer, pode fazer de casa mesmo, Deus vai ouvir. A questão não era a reza ou oração de casa, porque nós oramos sim, eu tenho certeza que todos que estão nessa live oram por essas pessoas. Mas a questão é que aquelas pessoas, elas viam a gente, mesmo não estando dentro do quarto, elas viam que pessoas, nós estávamos próximos a elas, sabe? Demonstrando assim, olha, nós estamos aqui dividindo essa dor com você. Vocês vão sair daí no nome de Jesus. E cantávamos canções porque Ele vive, cantávamos canções assim, né? Porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. E eu creio que aquilo encheu o coração não só dos enfermos, como dos profissionais que estavam trabalhando na área da saúde, seja o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o pessoal da limpeza, não importa. Mas pessoas que estavam ali, a Dani mesmo, a Dani hoje, há uns dias, ela está com uma dor na coluna, ela falou, eu falei, amor, deixa eu te levar no hospital, deixa eu te levar no hospital. Ela falou assim, Rô, não quero ir no hospital, negócio de Covid, eu não vou no hospital. Mas agora há pouco, até antes de começar a live, ela falou, amor, conforme for acabando a live, eu vou pedir para você para levar no hospital, porque ela está com uma dor na coluna muito forte, né? Eu falei, Dan, tem que fazer um raio-x, nem ver o que é. Enfim, então, mas eu acho que independente, né, de tudo isso, do desequilíbrio, eu acho que a gente pode olhar para a vida de Paulo. Eu não sei se para você, para mim, Paulo é uma referência, né? O apóstolo Paulo, e ele fala aqui, diante de tudo que ele passou, ele fala para o povo que estava com ele, olha, vocês companheiros de jugo, vocês aí que têm o nome escrito no livro da vida, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez te digo, alegrai-vos. Por que ele estava falando isso? Porque eu creio que aquele povo estava angustiado, estava abatido diante das situações que eles estavam passando. E depois ele começa o agradecimento à igreja de Filipe. Ele começa a agradecer porque o povo ali abençoou, o povo ali mandava ofertas para a vida de Paulo, mas eles passaram por necessidades. Como eu sei que tem muitas pessoas passando, mas a mensagem que nós, como igreja, não por sermos pastores,
Mas cada irmão em Cristo tem que deixar e tem que não só falar da boca para fora, mas tem que, com atitude, dizer isso, é dizer para as pessoas: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, porque a paz de Deus, que excede o entendimento, ela vai guardar o teu coração e a tua mente. É isso que a gente precisa, porque se a nossa mente está guardada em Deus, automaticamente nós estaremos vivendo uma vida de equilíbrio emocional. Eu acho que é aí que entra a questão. É uma vida focada em Deus, independente das circunstâncias. Você, meu amigo, você sabe um pouco da minha vida. Eu compartilho com você negócios que eu faço, mas assim, eu tenho vivido um tempo que muitas empresas fechando. Mas eu digo para você, Mateus, assim, isso não abala o meu emocional, porque eu sei no Deus que eu tenho crido, o Deus que me sustentou desde quando eu estava no ventre da minha mãe, é o Deus que vai me sustentar, que vai me dar sabedoria, vai me dar estratégias e etc. Eu não vou ficar aqui sentado, não. Eu vou continuar perseverando, lutando. Mas isso não vai me trazer um desequilíbrio emocional. Nem tanto, eu posso falar isso também com propriedade, nessa questão da pandemia. Por mais, esses dias eu falei para o meu pai até, eu falei assim: pai, se eu pegar e morrer, eu sei para onde eu vou. Já aproveitei e preguei o evangelho para ele. Falei: eu sei para onde eu vou, pai. Agora sim, minha preocupação é você, que não entregou sua vida para Jesus, que ainda não, sabe, não segue, não se alimenta da palavra. Ele ficou ouvindo assim, falei assim: eu sei para onde eu vou. Claro, você pode falar assim: Rony, mas você não se preocupa em deixar sua esposa, filho? Claro, mas se Deus resolver me recolher, é porque Deus vai cuidar também. Está lá em Isaías 10, a gente fala que Deus cuida de viúva, de órfão, né? Deus cuida. Então, assim, isso não me preocupa e não me abala. E eu acho que a igreja deveria ser isso. Sabe, a igreja ela tem que ser isso, como Paulo fala: se alegre no Senhor, porque a paz de Deus, que excede o entendimento, ela vai guardar teu coração. Amém? Amém. Cremos nisso. Sabe, meu amigo, vou te falar, Mateus, você é um homem de Deus, sou seu fã, sabe, sou seu fã, gosto muito de você, da sua família, de coração. Por isso tive, sabe assim, quis fazer esse convite para você participar conosco dessa live hoje sobre desequilíbrio emocional. Eu creio que acrescentou muito na minha vida e na vida de muitas pessoas. E já que Cabo Frio está mais flexível, espero eu aí logo, logo. Então, vou pegar um avião e vou para aí com a minha família, ficar um tempinho aí, né? Lhe aguardo. Curtindo. Você falou sobre Paulo. Paulo falava sobre o contentamento. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. Olha que coisa interessante. Um homem que está preso está dizendo: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma alegria que ela não depende de circunstâncias humanas próximas, mas ela é abastecida pelo próprio Deus. É essa alegria que nós precisamos desenvolver em nossa vida para vencer os dias maus e continuar avançando na trajetória que Deus tem nos proposto. Amém. Mateus, aproveita, vamos aproveitar esse tempo, faz uma oração aí por nós, por essas vidas, por cada vida aí, pelas nossas famílias, em nome de Jesus, e principalmente para que a gente consiga permanecer, viver um equilíbrio emocional, espiritual também, que a gente continue firme no Senhor, independente das circunstâncias, cumprindo nossos compromissos como cristão, sabe, sendo amor por vidas, vivendo amor por vidas, e não ser um cristão egoísta que só pensa em si, resolver os seus problemas, porque ainda que a gente não resolva os nossos, nós temos que ser instrumento para ajudar a vida de outras pessoas também e abençoar outras vidas. Ore pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero mandar um abraço a todos que estão com a gente aí, que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Obrigado pelo tempo que você tirou aí do seu dia para estar com a gente nesse bate-papo, nessa live. Que Deus possa deixar e trazer paz ao seu coração. A Alzenita dizendo: ore pelo meu irmão que está entubado, que Deus possa visitá-lo com saúde, com restauração, fortalecer os pulmões dele nessa hora, nesse momento. Jesus. Senhor, Mateus, nós queremos... pode ser que a live caia, viu? Se cair, nós queremos continuação. Abençoar essas vidas que estão com a gente. Abençoe o teu povo, onde eles estiverem. Que a tua mão os alcance,
fortaleça, proteja e guarde. Guarde a nós, as nossas famílias, guarde o nosso país. Senhor, traga restauração, fortalecimento sobre nós em nossa saúde, Deus, em nossa economia, abençoe a tua igreja nessa nação. Nós oramos a ti em nome de Jesus, crendo no poder que o Senhor pode mover em nós. Amém. Amém. Mateus, em breve também ministrando uma palavra aqui conosco, a gente vai estar se falando, né, marcando aí, depois eu te ligo, a gente se fala pelo telefone. E queria só avisar a todos aí que todos os dias, às 19 horas, nós estamos com uma live. Sempre alguém ministrando. Amanhã vai estar o pastor Alex Galdino ministrando, né? Vai ser uma bênção também às 19 horas. Mateusão, fica com Deus aí. Manda um beijo para os filhos, esposa, para todo mundo. E espero eu aí. Já está pronto meu quartinho lá no fundo já. Se não tiver, deixa pronto, hein? Logo, logo nós estamos aí. Eu, a Dani e o Gabriel. Tá bom? Maravilha, estou aguardando vocês. Um abraço. Fica na paz. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus abençoe.